A história de Sodoma e Gomorra é uma das mais conhecidas da Bíblia. De acordo com o livro de Gênesis, essas cidades estavam localizadas perto do Mar Morto e eram infames por seus comportamentos pecaminosos. Deus decidiu inspecionar as cidades devido a relatos de seus graves pecados. Ele enviou 2 anjos para investigar e, finalmente, destruir as cidades se os relatos fossem verdadeiros. A destruição de Sodoma e Gomorra serve como um alerta vívido contra a decadência moral e a corrupção social. A história termina com as cidades sendo completamente obliteradas por fogo e enxofre, poupando apenas o justo Ló e sua família. Esta narrativa tem ecoado através dos séculos como um lembrete sério da importância de uma vida virtuosa. É um exemplo dramático de como a intervenção divina é provocada por ações humanas. Acredita-se que Sodoma e Gomorra tenham existido na região sul do Mar Morto. Historicamente, essas cidades faziam parte da civilização cananeia, que prosperou na região durante a Idade do Bronze. Os cananeus eram conhecidos por seus sofisticados centros urbanos e suas práticas religiosas politeístas. O contexto geográfico de Sodoma e Gomorra enfatiza a natureza dramática de sua destruição. As características naturais da região, como a presença de poços de betume, poderiam ter contribuído para o fim ardente descrito na Bíblia. A localização das cidades também desempenhou um papel em sua dinâmica moral e social. Essa intersecção de geografia e moralidade adiciona profundidade à narrativa. A Bíblia pinta um quadro sombrio do estado moral e social de Sodoma e Gomorra. Os habitantes foram descritos como sendo totalmente corruptos, envolvendo-se em pecados graves que clamavam aos céus por retribuição. Um aspecto-chave de sua corrupção foi o desprezo pela hospitalidade, uma virtude significativa nas culturas antigas. Quando os anjos, disfarçados de viajantes, chegaram à casa de Ló, os homens de Sodoma exigiram ter relações sexuais com eles. As Escrituras também mencionam outros pecados, como arrogância, gula e negligência para com os pobres. O tecido moral da sociedade havia se desintegrado a tal ponto que Deus sentiu necessidade de intervir diretamente. Essa corrupção moral e social serve como um pano de fundo crítico para entender a severidade do julgamento divino que se seguiu. A chegada dos anjos em Sodoma marca um momento crucial na narrativa. Disfarçados de meros viajantes, eles foram enviados por Deus para avaliar a iniquidade da cidade. Ló, sobrinho de Abraão, encontrou-os no portão da cidade e ofereceu-lhes hospitalidade. As ações de Ló destacam o tema da retidão em meio à corrupção. Ele insistiu em levar os anjos para sua casa, oferecendo-lhes abrigo e proteção. Os anjos revelaram sua verdadeira natureza a Ló e o avisaram da destruição iminente. Eles o instruíram a reunir sua família e fugir da cidade. Esta intervenção divina forneceu uma forma de escapar para os justos, simbolizando a misericórdia mesmo em face do julgamento. A história de Sodoma e Gomorra fornece várias lições morais que ainda são relevantes hoje. Uma das lições primárias é a importância da retidão e da hospitalidade. As ações de Ló demonstraram que, mesmo em um ambiente corrupto, é possível manter um comportamento virtuoso. Outra lição são as consequências da corrupção moral e social. O desprezo dos habitantes pelas leis divinas e pela decência humana levou à sua destruição final. A narrativa também enfatiza a importância da obediência aos comandos divinos. A esposa de Ló, que olhou para trás apesar de ter sido avisada, enfrentou consequências imediatas. A história ressalta o tema da misericórdia em meio ao julgamento. A história de Sodoma e Gomorra continua relevante no mundo de hoje. Ela serve como um lembrete atemporal dos perigos da decadência moral e da importância de manter padrões éticos. Em um contexto moderno,
A história pode ser vista como uma metáfora para as consequências da corrupção desenfreada e da injustiça. A história incentiva indivíduos e comunidades a lutar pela retidão e a abordar as falhas morais antes que elas levem a consequências catastróficas. O exemplo de Ló mostra que ações individuais podem fazer a diferença mesmo em um contexto mais amplo de corrupção social. A ênfase da narrativa na justiça e misericórdia divinas pode inspirar discussões contemporâneas sobre o equilíbrio entre justiça e compaixão na sociedade. Serve como um lembrete de que, embora seja crucial abordar as más ações, oferecer caminhos para redenção e perdão é igualmente importante. Vários esforços arqueológicos têm procurado descobrir evidências das cidades de Sodoma e Gomorra. Alguns pesquisadores acreditam que as cidades antigas podem estar localizadas sob ou perto da extremidade sul do Mar Morto. Escavações nesta região revelaram ruínas que alguns argumentam que poderiam ser restos desses locais bíblicos. Um local significativo é Bab ed-Dahra, que alguns arqueólogos sugerem que pode corresponder à antiga Sodoma. Este local revelou restos carbonizados e evidências de fogo intenso, o que se alinha com o relato bíblico da destruição pelo fogo. Embora a prova definitiva da existência de Sodoma e Gomorra permaneça elusiva, essas descobertas adicionam uma camada de intriga histórica à narrativa bíblica. A busca para descobrir evidências físicas dessas cidades lendárias reflete um desejo mais amplo de conectar narrativas antigas com realidades históricas. A história de Sodoma e Gomorra tem implicações significativas para a sociedade moderna. Ela serve como um poderoso lembrete das consequências potenciais da decadência moral e social. A narrativa incentiva as sociedades contemporâneas a refletir sobre seus próprios padrões éticos e a lutar pela retidão. Em um mundo que luta contra questões como corrupção, desigualdade e injustiça social, os temas da história são sempre relevantes. A história também enfatiza a importância das ações individuais para contribuir para o bem-estar da sociedade. A ênfase da história na hospitalidade e na gentileza é particularmente pertinente no mundo globalizado de hoje. A narrativa incentiva os indivíduos a praticar a compaixão e a empatia em suas vidas diárias. Refletindo sobre a história de Sodoma e Gomorra, não podemos deixar de considerar suas lições duradouras e sua aplicação à vida moderna. A narrativa é um poderoso lembrete da importância de manter a integridade moral e a justiça social. Ela conclama indivíduos e sociedades a examinar suas ações e lutar pela retidão. A história também destaca a importância da hospitalidade, gentileza e compaixão. Essas virtudes são atemporais e essenciais para a construção de comunidades coesas e solidárias. O exemplo de Ló serve como inspiração para praticar esses valores mesmo em circunstâncias desafiadoras. Ao refletirmos sobre a história, é crucial considerar o equilíbrio entre justiça e misericórdia. Por fim, a história de Sodoma e Gomorra é um chamado à ação. Em conclusão, a história de Sodoma e Gomorra é uma narrativa rica e multifacetada, repleta de lições morais e intriga histórica. Ela serve como um poderoso lembrete das consequências da corrupção moral e social e da importância de manter padrões éticos. A relevância da história para as questões contemporâneas a torna uma história atemporal e valiosa. O contexto histórico e geográfico das cidades adiciona profundidade à narrativa, enquanto as lições morais enfatizam a importância da retidão, hospitalidade e compaixão. O impacto duradouro da história é refletido em empreendimentos arqueológicos e em sua relevância contínua na sociedade moderna. Ao considerarmos as implicações desta antiga história, somos lembrados da importância de lutar pela integridade moral e justiça social. Esta narrativa, rica em simbolismo e lições, continua a nos inspirar e desafiar.
instando-nos a refletir sobre nossas ações e lutar por uma sociedade mais justa e compassiva. Se essa história de Sodoma e Gomorra te fez refletir sobre o presente e as lições que podemos tirar dela, não deixe de se aprofundar mais. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre as histórias bíblicas e como elas ainda falam poderosamente aos nossos dias. Vamos juntos entender mais sobre os mistérios e as lições da Bíblia. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e ajude a transmitir essas mensagens de sabedoria e transformação. Que Deus te abençoe.